A gente falou hoje sobre o caos da questão fiscal dos principais estados brasileiros. E eu acho importante a gente trazer esse estudo de caso, porque ele é muito emblemático e sintomático do que passa o Brasil. Veja bem, vamos pegar 3 dos principais estados brasileiros: o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Os 3 estados têm uma dívida que é acima de 200% o tamanho das receitas correntes líquidas que eles têm. E por que eu estou comparando essa dívida com a receita corrente líquida? Porque exatamente é a medida utilizada para ver se o Estado fere ou não a lei de responsabilidade fiscal. Os 3 estão ferindo, porque o limite da lei de responsabilidade fiscal é de 200%. Logo, nenhum dos 3 pode pegar mais nenhuma dívida. A receita líquida que esses estados têm é gasta 75% com pessoal, com folha, ativos e inativos. Veja bem, do que o Estado arrecada, 75%, já descontando as receitas que elas têm, por exemplo, receitas de contribuições previdenciárias, etc., 3/4 é gasto com funcionários ativos e inativos. Em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, mais da metade dessa folha é com funcionários inativos, ou seja, você não pode nem mandar embora para diminuir. O pouco que sobra, os 25%, você tem que pagar juros da dívida e aí lá no final sobra o que você tem para investir. No Rio de Janeiro, esse valor que era de 15% da receita 4 anos atrás, hoje é de 5%. No Rio Grande do Sul, 1,8%. E esses estados viram todos os anos no cheque especial, com o que se chama de restos a pagar. Ou seja, para poder não estourar mais ainda a lei de responsabilidade fiscal, simplesmente não pagam o que tem que pagar. O Rio de Janeiro aderiu ao regime de recuperação fiscal, o RRF, para poder sanar as suas finanças. Agora veja o caso do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eles não aderem, porque para você aderir, você tem que acordar que você vai fazer um programa de privatizações e vai ter uma rigidez fiscal muito grande. Só que o Rio Grande do Sul não conseguiu sequer vender 49% do Banrisul, tendo uma situação de um restos a pagar que excede 40% das suas receitas, ou seja, o cheque especial deixado para o ano seguinte. Então, quando a gente olha a situação desses estados, fica difícil acreditar que vai entrar alguém no país, vai sair privatizando tudo, vai aumentar o valor em investimentos, sem equalizar as questões fundamentais antes, que é diminuir o custo da máquina gerando eficiência nas estatais, nos ministérios, nos órgãos públicos, que vai conseguir diminuir o custo da dívida brasileira, que vai conseguir encontrar uma maneira de aumentar as receitas, fazendo a reforma fiscal. Então, se a gente não discutir isso antes e discutir só o quanto vai fazer de estrada, portos e infraestrutura, etc., com 1, 2, 5% sobrando para investir, vira só papo furado e briga de torcida.